Deveis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Guias de cego, coais o mosquito e engoles um camelo. Ai de vós, escribas hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapinas e intemperância. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu interior fique limpo. Senhor nosso Deus e Pai amado, graças te damos, Senhor, por essa rica oportunidade. Pai, que o teu propósito venha se cumprir em nossas vidas. Amigo fiel, Consolador Espírito Santo, estamos aqui porque mais um dia o Senhor tem nos guardado, porque mais um dia pela manhã o Senhor tem enchido o nosso pulmão de ar, dado nós uma plena consciência para entender e agradecer, que sem a tua misericórdia não estaríamos de pé. Por isso, Pai, nós clamamos ao Senhor, porque a tua misericórdia tem nos alcançado, Pai. Que a tua palavra gere em nós, ó Pai, confronto, para que haja transformação. Se porventura precisarmos, tire, ó Pai, da zona de conforto e nos faça entender, ó Pai, que o Evangelho de Cristo é transformação, não de dentro para fora, mas de fora, não de dentro para fora, mas do interior, ó Pai, para fluir as bênçãos do Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor graça, pedimos ao Senhor misericórdia, porque até aqui estamos de pé, ó Pai, porque o Senhor tem nos guardado. Então, por isso, Pai, que nessa noite saiamos aqui, ó Pai, com as nossas mentes preparadas para entender o teu propósito. Queridos, quando eu falei com a igreja que eu tive a ousadia de colocar o tema da mensagem, seja sacerdote de Cristo, porém não com o coração de Caifás, é porque nós sabemos que Anás e Caifás são símbolos de homens que tinham aparência, de homens que tinham a incumbência de ser um representante de Deus na terra, porém o conforto financeiro, porém o conforto material, porém o título e a fama impediram aqueles dois homens de ser representantes sinceros do reino de Deus. Homens que tinham aparência de sabedoria, homens que tinham aparência de espirituais, homens que tinham discernimento da verdade, mas os seus deleites e prazeres impediram eles de poder viver e se firmar na verdade. Quando eu leio Mateus 23, principalmente o versículo 23, eu vejo o pleno homem e o pleno Deus. A promessa do salmista: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdócio separado, sacerdócio que veio trazer para o mundo aquilo que de fato Deus é, aquilo que de fato a lei dada por Moisés representava no âmbito espiritual. Quando eu vejo Cristo manifestar em diálogo, perguntas e resposta, eu vejo um homem trazendo para o sinédrio, mestre da lei, para o povo de Israel, a consciência e o espírito orgânico da lei. Desprezavam eles porque, quando olhamos para Cristo, quando olhamos para o Evangelho, gera em nosso coração e consciência expectativa, repita comigo, expectativa, porém a realidade manifestada no Filho de Deus. Quando olhamos para o Evangelho de Cristo, há uma expectativa, porém quando lemos as respostas de Jesus, há um confronto à nossa realidade.
Quando eu olho para Mateus 23, Cristo fala algo interessantíssimo. Ai de vós, escribas e fariseus. Por que, Jesus? Porque vocês dão um pequenininho. Vocês fazem questão do endro, do cominho e da hortelã. Só que, porém, negligenciam os mais importantes da lei, que é a fé, justiça e misericórdia. Por que a fé, Jesus? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque o primeiro mandamento da lei é amar o Senhor com toda a tua força, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. A preocupação do Sinédrio e dos homens da lei era que o povo devolvesse a oferta, devolvesse os dízimos. Porém, eles negligenciavam a essência espiritual da lei. Jesus disse: cadê a misericórdia? Cadê a fé? Não é assim? Por que, Jesus? Porque devemos fazer essas coisas, porém sem omitir essas. Sabe, quando eu vejo o diálogo de Cristo, é Cristo manifestando para Anás e Caifás e os demais: a aparência de sabedoria não te torna sábio. A aparência exterior não muda a estética interior do homem. Moisés disse dizimar e ofertar, mas lembra o que Tiago diz? Que a religião perfeita que agrada a Deus é que aqueles que são responsáveis pelas coisas espirituais cuide daqueles que têm a necessidade, cuide das órfãos e das viúvas. Só que a desculpa daqueles homens era para devorar as viúvas, orações longas, muita oração, pouca atitude. Mas Jesus está falando: ai de vós, mestre da lei, porque vocês terão maior cobrança. Ai de vós, escribas, porque estão acrescentando coisas e negligenciando princípios. Sabe, quando eu olho Cristo Jesus dialogando com os mestres da lei, eu vejo Cristo dizendo a ele: pare de acrescentar coisa e comece a preservar os princípios. Sabe o que eu vejo nos dias atuais? Muito acréscimo de jugo e pouca preservação de princípio. Muita doutrina de homem que nos chega a pesar as costas, mas quem coloca a doutrina não cumpre ela. Lembra Cristo dizendo no 23: eles assentam na cadeira de Moisés, eles gostam de estar lá, pratique o que eles ensinam, mas não vive da forma que eles vivem. Porque sabedoria não é ensinar sem praticar. Sabedoria é se esforçar para praticar aquilo que ensina. Romanos capítulo de número 2, se me falha a memória, Paulo diz: vós que ensina outros, não ensina a ti mesmo. Olha Jesus dizendo: vocês querem cobrar o mais pequenininho do agricultor, o cominho, a enda, a hortelã, mas despreza o princípio da lei, que é a fé, a misericórdia e a justiça. Mateus 6,33, Cristo disse: buscai primeiro o reino e a sua justiça, para que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Cristo está dizendo: buscai primeiro aquilo que é princípio, para que as demais coisas sejam dado a vocês. Só que Anás e Caifás não, queriam acrescentar para si coisas e negligenciavam o princípio estabelecido da lei. Olha Cristo dizendo: e por justiça, misericórdia e fé, devis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas, guias de cego,
coais mosquito e engolis camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo ou do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapinas e intemperança. O que Cristo está dizendo que o Evangelho que agrada ao Senhor gera mudança interior no homem. Não adianta ter aparência de espiritual se a sua atitude não condiz com aquilo que você ensina, com aquilo que você diz que é. O que Jesus está ensinando é que devemos ser sacerdotes de Cristo, mas o nosso coração também condizer com o ato do Espírito Santo. O problema é que tem muitas pessoas olhando a aparência de muitos e não estão se preocupando com aquilo que está saindo dentro delas. Olha, eu acho lindo quando Cristo diz hipócrita. Para o brasileiro essa palavra soa pesada, porque hipócrita para nós é pessoas que são falsas. Hipócrita para nós são pessoas que não prestam. Mas a palavra hipócrita na língua grega, ela diz uma pessoa que usa máscara. Então o que Cristo está falando, Anás e Caifás e demais, retirem as suas máscaras e viva o pleno evangelho. O que Cristo está dizendo aqui, não tem como representar a Ele na terra usando máscara. Paulo diz melhor lá em Coríntios 4, apresentei-vos com os rostos descobertos. Porque Moisés usava o véu, porque a glória de Moisés era transitória, mas a de Cristo é. É por isso que Cristo está falando: limpai primeiro por dentro do prato, faz a limpeza espiritual, porque se os seus olhos for bom, todo o seu corpo será luminoso. Se os seus olhos for mal, todo o seu corpo estará em trevas. É por isso que diz: tu parecem sepulcros talhados, por fora é bonito, mas por dentro estão. É pesado isso, não? É fala de Cristo, não do cristiano. Sejamos sacerdotes de Cristo, sem o coração de Anás e Caifás. A aparência não muda a atitude, mas a atitude ela transforma a aparência. Aleluia. A religião movida por interesse se aprisiona e mata a verdade para se beneficiar com a mentira. Lucas 23, por favor, abra comigo. Olha só que interessante. Lucas 23, versículo de número 13 em diante, diz assim o texto: então reunidos Pilatos e os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhe: apresentai-me este homem como agitador do povo. Mas tendo-o interrogado na vossa presença, olha só que interessante, nada verifiquei contra ele crimes de que os acusais, nem tampouco Herodes, pois nele tornou a enviar, e pois claro que nada contra ele verificou digno de morte. Porém, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Versículo 17: e era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solte Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifique-o, crucifique. Então, pela terceira vez, lhe perguntou: que mal fizestes? De fato, nada achei contra eles para condená-lo à morte. Porém, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E ele, o seu clamor, prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio,
a quem eles pediam, quando a Jesus entregou a vontade deles. Olha que interessante, quando olhamos para Lucas 23, começa a se cumprir o que foi profetizado por Davi no Salmo 2, que os principais sacerdotes e reis da terra conspirariam contra o Deus e contra aquele que ele ungiu. E aí, quando começa a se cumprir isso, meus queridos, é que o povo de Israel, com o passar do tempo, entrando na apostasia, eles tinham o que? Uma expectativa de um Messias. Qual? Um homem que viria assumir o trono de Davi. Um homem que viria valente com o seu exército armado. Para quê? Para tirar Roma da evidência e colocar Israel como evidência sobre Roma. Porém, aparecendo Cristo dizendo a eles que o meu reino não é deste mundo, que o meu reino é um reino diferente. Cristo dizendo, pregando que o reino de Deus não é comida, não é bebida, é paz e alegria no Espírito Santo. O povo começou a se incomodar, porque aquele Cristo a qual eles esperavam não devolveria para os sacerdotes e para o templo a glória que outrora eles tinham quando eles eram fiéis a Deus. O que eles esperavam de Cristo Jesus é que ele montaria um exército para derrotar Roma e ficar em evidência em Israel. Porém, Cristo disse: não, meu reino não funciona assim, porque a nossa luta, diz Paulo, não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e contra as potestades. Não é contra o homem carnal, e sim contra aquilo que se opõe ao Espírito de Jesus. O reino que eu apresento a vocês te dá uma paz que o mundo não pode te dar. E para aqueles queridos que têm o Evangelho como fonte de lucro, não é interessante. Porque na medida que apresentamos o Evangelho, o Espírito da verdade, a qual Cristo profetizou, ele vem nos dar o que? Entendimento sobre as coisas espirituais. E uma vez que o Espírito te liberta, você não é obrigado mais a voltar para o jugo de servidão. Então por isso Cristo volta a dizer: hipócritas, vocês querem dízimo e oferta, e o que vocês fazem com eles? Por que vocês negligenciam o que estão precisando? Porque vocês não cumprem de fato a lei de Moisés. Olha Cristo ensinando: o meu reino é um reino diferente. Eu constituí sacerdotes da tribo de Levi, mas eles são impedidos de continuar pela morte, porque vocês são limitados, mas eu não. No princípio eu era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo agora se manifestou. E João velhinho disse: habitou entre nós com graça e verdade. O meu reino não é este. Por isso vos ensino a plenitude do Evangelho. Eu acho lindo o que Cristo disse para Herodes: tu disse que eu sou rei, porque na verdade tu sabe. Eu acho lindo João capítulo 3, Nicodemos, fariseu, homem da lei, mestre dos judeus, dizendo para Cristo: Rabi, sabemos nós que ninguém faz o que tu fazes ao mundo da parte do Senhor. Preste atenção na fala de Nicodemos: não sabendo eu, Senhor, que tu faz isso pelo poder. Sabemos, repita comigo: sabendo nós. Então Israel e o Sinédrio sabia que Jesus era Deus. Porque ninguém faz o que tu fazes se não vier da parte do Senhor. Mas por que estão querendo crucificar a Jesus? Porque se Jesus estabelecer o seu reino, pode dizer, pastor, quem quer viver de aparência perde a sua estabilidade, perde a sua mordomia, perde a sua estabilidade. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito.
problema é que muitas pessoas estão com o povo do Egito, só vê Cristo por aquilo que Ele pode. Se aquele Cristo que eles conheceram não funciona, eles montam uma imagem do outro para fazerem comércio. E aí, não vendo eles, que não podiam parar Cristo, tramaram contra o Senhor. Para quê? Para o prendê-lo, achando que o crucificando parariam a verdade, achando que calando a boca do verbo que se fez carne, desapareceria de fato a imagem do Messias, achando que o crucificaram, achando que matando ele, não haveriam homens e mulheres que enfrentariam a morte para pregar o Evangelho. Aleluia. Achando que matando ele, acabaria com tudo. Mas está escrito que ao terceiro dia, uma mulher foi caçar a Cristo. O anjo estava lá dizendo: o que procura entre os mortos, aquele que vive. O que procura entre os mortos, aquele que vive eternamente, mulher. O que procura entre aqui, sendo que ele já ressuscitou. Achavam que matando Cristo pararia o propósito de Deus, achando que matando um ou outro acabará com o propósito do Evangelho. Não, porque quando a religião mata um, o Espírito Santo leva. Aleluia. Porque quando a religião tenta parar o seu ministério, o Espírito Santo te coloca de pé. Não adianta tentar calar a voz da verdade para viver de aparência. Não adianta vir para o Evangelho achando que vai ter vida boa. Que a prosperidade trabalhe, que a prosperidade lute. E se for da vontade do Eterno, Ele cuidará de você para ficar fazendo a obra, queridos. É por isso que Ele disse: tentaram o que? Crucificar Jesus. Tentaram incitar o povo. E sabe o que me chama a atenção? É que naquele ano, os sacerdotes eram Anás e Caifás. Quem era sacerdote no Antigo Testamento? Homens que recebiam a unção para um propósito específico. Toda vez que alguém ungia outro, ali aquela pessoa se transformava em um tipo de Cristo. Então Anás e Caifás eram o que? Intermediadores entre o povo e o Senhor. O povo ia até Anás e Caifás acreditando que eles intercederiam por ele. O povo ia até Anás e Caifás acreditando que aquele sacrifício iria ter resultado. Porém, não há resultado em um sacrifício aonde perdeu a sua essência. Porque na lei, quando imolava um animal sobre o altar de sacrifício, era a representação de alguém que não tinha pecado, de alguém que não tinha culpa, de alguém que era perfeito. Transferia o pecado humano para aquele animal que representava Cristo. E quem tinha autoridade para fazer isso era o sacerdote, para que ele fosse canal de mediação entre o homem e Deus. Mas quando olhavam para Cristo, com a sua pregação de libertação da mente, não deram crédito para ele. Quando olharam para Cristo dizendo: este homem diz ser filho de Deus, esse homem não tem aparência, nem beleza, nem formosura, esse homem não tem faculdades, esse homem não vem de boa família. Natanael disse: porventura pode sair alguma coisa boa da Galileia? Pode sair alguma coisa boa daquele bairro? E é por isso que muitas das vezes as pessoas não dão credibilidade para quem dizem a verdade, porque olham para o nosso passado e achamos que nós estamos ainda lá. Não esquece daquilo que o Espírito Santo fez a sua obra. E quem citava o povo? Os que eram representantes de Deus, os que tinham a autoridade dada pelo Senhor. É o que incitavam o povo pelo Espírito do Anticristo. Incitavam era o quê? Provocavam o povo a dizer: solte Barrabás, crucifiquem Jesus, matem esse Cristo para que nós voltamos a ser evidências em Israel. E sabe o que os religiosos estão fazendo no século 21? Tentando paralisar a verdade para continuar em evidência.
vendendo a imagem de um Jesus que se compra, barganha, te dá vida boa, aonde ele está fora e você é o centro. É por isso que ele diz e profetizou para João: eis que estou à porta aí. Quem está do lado de fora porque está querendo entrar. Pare para pensar nisso. O recado de Jesus era para as igrejas daquela época. E profetizava apontava para hoje a igreja do século 21. Tentam crucificar Jesus a todo instante. É por isso que o autor de Hebreus diz que à medida que nós negamos o Espírito Santo, ridicularizamos o Espírito de Deus, estamos como aqueles soldados romanos crucificando a Cristo Jesus de novo na cruz do Calvário. Toda vez que nós tiramos o Cordeiro de Deus do altar e colocamos o nosso próprio cordeiro, a nosso próprio ego, a nossa própria cobiça, estamos anulando a eficácia do sangue do Cordeiro de Deus. Estamos a um passo, diz o autor de Hebreus, de blasfemar contra o Espírito Santo. E aí, queridos, tem muita igreja, eu vou falar com sinceridade, que está lotada de pessoas, mas que a operação do erro está atuando, que o espírito do engano está atuando. E sabe o que é pior? Paulo diz aos Tessalonicenses: eles investem, eles aplaudem, eles sustentam. Por quê? Negligenciaram o amor da verdade para serem salvos. E por isso, pois, é Deus que manda a operação do erro para que eles sejam condenados como os demais. Fique tranquilo aquele que não gosta de ouvir o Evangelho, que o Espírito de Deus enviará um falso profeta para falar o seu coração. Porque se você tentar matar o Filho de Deus, não tem como você reconciliar com o Pai. Quem não gosta do Filho não tem conexão com o Pai. No plano em que Deus está desenvolvendo na humanidade, Cristo Jesus é a chave hermenêutica de todas as coisas. Quer entender o coração de Deus, olhe para Jesus. Quer entender a vontade do Senhor, olhe para a fala de Cristo. Quer agradar a Deus, seja conduzido pelas atitudes de Jesus de Nazaré. Porque Ele é o começo, Ele é o processo e Ele é o destino de todas as coisas. É por isso que Paulo diz, é por isso que Paulo afirma: Ele é cabeça do corpo. Eu quero fazer uma observação, pastor Terezinha, porque muitos usam isso como doutrina. Eu vou fazer só uma observação. Eu vou tomar cautela ao dizer assim, que eu vou falar uma coisa aqui agora, neste momento. Cuidado com aqueles que dizem: eu sou a sua cobertura espiritual. Tome cuidado, porque se Cristo é o cabeça da igreja, se Cristo está à direita de Deus Pai como sumo sacerdote, fiel e verdadeiro, bispo de nossas almas, você tem autoridade para entrar no Santo dos Santos com intrepidez. Da onde você tirou isso? Hebreus capítulo 10. Abra comigo, por favor. Hebreus capítulo 10. Na lei você precisava de um homem para mediar. Na graça e na verdade não mais. Você tem liberdade. Você tem autorização de Deus para com intrepidez dialogar com o Pai pelo sangue de Cristo. Não deixe de orar pelas pessoas. Não deixe de interceder. Mas preste atenção no que o autor está dizendo. Hebreus capítulo 10. Verdadeiro sacerdócio é aquele que te aproxima de Deus, sem querer algo em troca. Olha o que o autor de Hebreus diz, confira comigo. E tendo, pois, versículo 19, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos
o autor, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamos-nos com um sincero coração e em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardamos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Olha só que lindo. E Hebreus, creio eu que foi Paulo que escreveu com essa sabedoria. Medite lá. Quando você lê o Antigo Testamento, aonde a referência de tudo? Levítico, sim ou não? Sacrifício. Lê Hebreus. Nossa igreja é gentílica. Lê Hebreus. Vê a autoridade, a superioridade da nova aliança pelo sangue de Cristo Jesus. Olha o autor dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez, convicção, pode com fé, persevere, para entrar no santo. No Antigo Testamento, quem que podia entrar no Santo dos Santos? Era só sumo, não é isso? No Antigo, não é? Mas a nova aliança, eu e você também podemos. Aleluia! Porque Ele nos consagrou. Quando eles rasgaram Ele na cruz, o salmista diz: parecia um verme vermelho. Isaías diz: beleza alguma vimos nele para que pudéssemos desejar. Quando rasgaram Cristo na cruz, quando o soldado lá em João diz que fincou do lado direito da costela de Cristo, veio água e sangue, o sangue da redenção, a água do batismo, da purificação. E o Espírito diz ao Espírito dele: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Então, repita comigo, pelo novo, e não pelo velho. Porque no velho era sangue de animal, sim ou não? Mas o novo é pelo sangue do Filho de Deus. Caminho que Ele nos consagrou. Por qual véu? Pelo do sinédrio? Não. Pelo do templo? Não. Pelo véu da sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Está sobre a casa de Deus. Aonde que é a primeira? Céu. Que lá no Antigo Testamento eles falavam que o que Moisés construiu foi a réplica do que era verdadeiro. Por isso que Jesus dá as medidas para Moisés. Faça assim, para ficar igualzinho o que está aqui. Aí Jesus, quando Ele está na cruz, deslacerado, está se cumprindo a vontade do Pai. Está o quê? Nos consagrando. Jesus está abrindo a oportunidade. É por isso que Lucas diz que na crucificação Cristo quebra mais um protocolo. Já estou encerrando. Na crucificação, os religiosos, as leis, pegaram 2 ladrões e disseram: esses têm que ser crucificados, porque esses não valem a comida que comem. Crucifiquem eles também. Um deles não quis aceitar a Cristo, mas um disse assim: Senhor, eu estou aqui porque eu mereço estar. Senhor, eu estou aqui porque o que eu semeei eu estou colhendo. Ah, Senhor, eu sou ladrão. Aos olhos humanos não tem esperança para mim, mas eu sou israelita e eu me lembro que Isaías disse que beleza alguma víamos nele para que pudéssemos desejar. Mas olhando para o Senhor, eu com um olhar de predador, eu vejo isso no meu coração. Ele diz: o Senhor está destruído aí, o Senhor está sangrando, o Senhor não é bonito, mas o seu olhar é diferente. O seu olhar é puro. O Senhor nada fez para merecer tamanha dor. E Paulo disse: toda célula, toda dívida que nos causava dor, toda dívida que ia nos prejudicar para a eternidade, no momento da crucificação estava Ele, Jesus, encravando
Mas o meu não tem o que? Dia, nem começo de existência, nem tem pai, não tenho mãe, porque eu sou sacerdote para a eternidade. O meu pai me constituiu, eu sou sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então hoje mesmo tu estará comigo. Sabe o que eu aprendo com Cristo? Que o sacerdote da parte do Senhor dá oportunidade para quem o mundo crucifica. O sacerdócio de Cristo nos dá oportunidade aonde o mundo nos descarta. É por isso que Paulo diz: mortos éramos pelas nossas transgressões, mas pelo sangue de Cristo temos vida, autoridade e intrepidez. Posso fazer uma observação? Aleluia. Pare de viver com a oração dos outros. Ajoelhe você e fala com Deus: eu tenho autorização, Senhor. Eu tenho autoridade, Pai Santo. Porque na cruz do Calvário teu filho disse: rasgando o véu da minha carne, o acesso está liberado para quem quer. João conclui dizendo: todo aquele que adorar ao Pai, que aceitar Jesus, é-lhe dado do céu a autoridade de ser feitos filhos e filhas. Então como que você vai orar essa noite? Eu coloco o sangue de Cristo, eu evidencio, Pai, o Cordeiro que o Senhor enviaste, não por mim, mas pelo mediador fiel que está à sua direita, na autoridade e no poder do Espírito da verdade. Eu não sei orar, Pai, eu não sou digno de entrar no Santo dos Santos, mas o teu filho disse que o véu foi rasgado. Ele me confirmou que ele me consagrou pelo novo e reto e vivo caminho. Por favor, Deus meu, escute a minha oração. Eu não sei orar como convém. E Paulo diz: o Espírito de Deus assiste você e intercede ao trono do Pai com gemidos, porque Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é misericordioso. O que a religião tenta paralisar você, o Espírito diz: na tua fraqueza, meu irmão, na tua fraqueza, minha irmã, eu te coloco de pé, porque quando você está, repita comigo, porque quando eu me acho, o Espírito de Deus me torna, porque em Cristo somos mais Que vencedores. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Deus de Israel. Glória a Deus, Senhor. Senhor, muito obrigado, porque até que o Senhor tem me sustentado. Pai, em espírito e em verdade eu oro com sinceridade. Eu quero orar segundo aquilo que foi ensinado, porque na morte e ressurreição do teu filho, o véu se rasga, Senhor. E nessa noite, num ato espiritual de fé, o céu se abre ao favor da tua noiva. E na autoridade do teu Espírito Santo eu oro. Eu tiro, ó Pai, todo o ego, toda a vaidade, toda a hipocrisia. Ó Pai, eu apresento diante do Senhor o Verbo que se fez carne, aquele que morreu desde a fundação do mundo, aquele que se desvaziou de si, aquele que foi obediente até a morte de cruz, aquele que deu o maior grito na história 2000 anos. Está pago, está consumado. Pai, em corpo, alma e espírito eu clamo ao Senhor. Vai de encontro, Senhor, à minha fraqueza. Vai de encontro, Deus, à minha impossibilidade.
cubra, Senhor, com tua mão poderosa, até que tudo venha se consumir, porque o Senhor disse: eis que estarei contigo até a consumação do século. E naquele grande dia, igreja minha, enxugarei as tuas lágrimas, e nunca mais, morte e choro, nunca mais. Louvado seja o Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Espero que no ano que vem eu venha concluir essa mensagem em nome de Jesus. Mas até aqui deu para entender, irmãos. Estamos debaixo de uma cobertura superior, chamado Cristo Jesus. É bom ter alguém que ore por nós, é muito bom. Mas que nós aprendemos a viver com a nossa oração, com a nossa comunhão com o Pai. Porque Cristo não morreu em vão. Ele disse: pelo meu véu, pela abertura da minha carne, pela morte e ressurreição, vocês não precisam de pessoas humanas para interceder junto ao Pai. À direita, eu sou sacerdote. Se você estiver fraco, ao Espírito aí e aqui, intercede por vocês. Sacerdote de Cristo, um sacerdote eterno, sem começo de dias, sem fim de existência, sem pai, sem mãe, sem genealogia, porque o sacerdote de Cristo é eterno, dado pelo Pai, em nome de Jesus. Amém?